irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Estamos agora vivendo uma outra fase, um outro momento do cenário pandêmico, quando parece, a princípio, que nós estamos aí com uma certa regressão aqui no país. Isso é importante, mas a gente não pode descuidar. Então vamos continuar observando os cuidados sanitários e o que é mais importante, cuidando também do espírito, cuidando das nossas energias, da nossa saúde integral, da nossa saúde espiritual. E para hoje nós estamos aqui com esse desafio de trazer para vocês um pouco sobre os espíritos da luz. Esta é uma das mensagens que constam no livro Seara dos Médiuns, que é o livro que nós estamos, nesse ano 2022, dedicando algumas de nossas falas ao estudo dessa excelente, grandiosa e iluminada obra. É um livro de 1960, da Lavra Mediúnica do nosso tão amado Francisco Cândido Xavier, ditado na sua integralidade por Emmanuel. E lá nesse livro vocês irão encontrar algumas mensagens que ressoam com a nossa fala de hoje, como por exemplo o próprio, Espíritos da Luz. Depois nós teremos mais duas outras mensagens, o Médium Inesquecível e os Benfeitores Desencarnados. Os irmãos e as irmãs que tiverem o livro físico poderão acompanhar, e aqueles que não tiverem, o livro está disponível em PDF e poderão ler as mensagens e também tirar suas conclusões da excelência desse trabalho do Chico e do Emmanuel sobre os Espíritos da Luz, o Médium Inesquecível e os Benfeitores Desencarnados. Bom, para iniciar então e contextualizar a nossa fala, vamos aqui para a escala espírita? Vamos lá então, Então, Kardec, na Revista Espírita de 1858 e depois ampliado em um Livro dos Espíritos, na edição renovada de 1019 questões, Kardec propõe uma escala espírita, inspirada obviamente pelo Espírito da Verdade, quando divide toda a criação do reino, digamos, hominal ou próximo dele, em duas categorias: espíritos inferiores e espíritos superiores. Na categoria espíritos inferiores, nós vamos encontrar os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Adivinha quem são? Nós. Então, são espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos, espíritos impuros, que, segundo uma classificação pedagógica de Kardec, vão obedecer da 9ª à 6ª classe. São espíritos que depuram-se e elevam-se pelas provas propostas pela reencarnação, pela lei de Deus, pela lei de causa e efeito. Então, estamos todos nós nesta categoria. Logo na sequência, vocês vão encontrar aqui na escala espírita, subindo ascensionalmente em direção a Deus, os chamados espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos. Quem são eles? São os espíritos superiores, os espíritos sábios, os espíritos cultos e os espíritos benevolentes. Obviamente, irmãos, que nós precisamos entender que toda essa nomenclatura de Kardec obedece a um olhar do espiritismo nascente, lá no século XIX, a produção do Livro dos Espíritos, os primeiros diálogos ali com o Espírito da Verdade. Então, possivelmente hoje nós teríamos outras categorias aqui. É possível que com o avanço da doutrina, é possível que com a visibilização que nós temos hoje, inclusive das nossas máculas, defeitos, falhas, nós pudéssemos até abrir outras subcategorias, tanto dos espíritos considerados bons quanto dos imperfeitos. Mas vamos permanecer aqui nesta didática de Kardec, honrando o trabalho do codificador, que no nosso caso aqui vai atender muito bem. E temos, por fim, os chamados espíritos da primeira ordem, ou os puros espíritos, que são aqueles que estão livres da reencarnação. Muitas de nossas falas aqui, nós demos bastante atenção aos espíritos inferiores. Nós estamos sempre falando dessa questão da depuração do nosso caráter, do cuidado que nós precisamos ter conosco mesmos, com a transformação moral, com a prática da caridade, com o amor, com a justiça, com o perdão das ofensas, com o amai-vos até aos inimigos. Sempre a gente tem insistido nisso. Hoje nós vamos centrar a nossa fala naquele conjunto mais especial que são os da segunda ordem, os bons espíritos, que é para onde as mensagens de Emmanuel estão nos conduzindo. Bom, e quanto aos espíritos da primeira ordem, os espíritos puros, nós já tivemos aqui o ano passado uma fala nossa quando nós falamos sobre o
Cristo. Então é Ele, né? Esse grande representante. Ele que está conosco desde séculos e séculos e milênios. É impossível a gente dimensionar isso em anos terrestres. Mas lá vem o nosso Cristo planetário, Jesus de Nazaré, presente aqui conosco, nos acompanhando e vai estar conosco, como ele prometeu, até a consumação dos séculos, ou seja, até quando a dimensão tempo estiver extinta e adentrarmos a eternidade, numa dimensão onde não existe espaço nem tempo, e estaremos em perfeita comunhão com Deus e com suas leis, que é o que o professor Ubaldi chama de sistema. Então já tratamos bastante aqui também a respeito do Cristo, da ordenação na ordem de Melquisedeque, o Cristo enquanto o organizador, a mente do Cristo organizador, e o nosso conceito, que é um conceito paulino, um conceito de igreja. Então, o que é essa igreja? A igreja é formada por células, que somos nós. Então, o corpo de Cristo é a igreja, que somos todos nós, que estamos adentrando, seguindo, buscando, nos aproximando de suas palavras. E o Cristo é a cabeça, ele é que dá a diretriz, ele é que comanda. E o que fazem os bons espíritos? Então vamos seguindo aqui e vamos vendo como isso está estruturado. Então isso aqui também é uma outra proposta, esse esquema. Queria dizer para os irmãos que todo esse material aqui é da internet. Irmãos e irmãs generosos, maravilhosos, que dispensam as suas palestras, as suas falas, os vídeos na internet que nós saímos recolhendo aqui como aprendizes, e agradecemos muito a esses irmãos e irmãs que nos ajudam a entender melhor a codificação, os evangelhos, a linguagem do Espírito da Verdade. Então, muita gratidão a todos vocês que gratuitamente trazem esse farto material para nós. Voltemos então ao esquema. Vejam como ele é bastante didático, né? O Deus cósmico, criador de tudo e criando o princípio inteligente, né? Então, dali de Deus parte, né? O princípio inteligente. Existe outra criação divina? Existe, né? Deus também vai criar o fluido cósmico, que digamos que seria essa matéria elementar, onde está imersa toda a criação e onde estão, né, os espíritos, né, o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, como vocês acompanham na seta, eles reencarnam, eles vivem em mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana, aquela que vai se tornar humana, pelo menos, né? Então, reencarnações no reino mineral, vegetal, animal, e a partir dali, com o despertar da consciência, esses espíritos migram para mundos de expiação e provas, a nossa Terra, por exemplo, né? Aqui nós ganhamos uma consciência que é algo muito importante, a racionalidade. O senso moral começa a se desenvolver. Existe predomínio do mal? Sim. Da ignorância também, mas já começa ali nos rudimentos daquela consciência. O nascimento da razão, da racionalidade, o discernimento entre bem e mal. Isso é importantíssimo para o espírito, porque nós estamos migrando agora para uma situação de mundo de regeneração, que é esse equilíbrio entre bem e mal. Então, o mundo de regeneração já é um mundo perfeito, já é um mundo de felicidades? Não, não. É um mundo onde nós estamos nos habilitando para outros valores morais, estaremos dando os nossos saltos de qualidade. E a partir daí, seguindo para os mundos felizes, que é onde o bem supera o mal. E dependendo, né, da nossa persistência, nós poderemos cair, né, desses mundos felizes, de novo de volta para a regeneração, de novo de volta para o mundo de expiação e provas. Ou, se não for pela queda vibracional, nós poderemos também partir em missão, sairmos desses mundos felizes e irmos em missão para a regeneração, para a expiação e provas, né, ou quiçá em mundos primitivos. Desse mundo feliz, o espírito se credencia para os mundos celestes ou divinos, e a partir daí, vocês estão observando aí no gráfico, a reintegração em Deus pela conquista da angelitude. É nesse grupo que se encontram espíritos da categoria de Jesus, né? Então, Jesus, vejam vocês a distância, ele sai de uma condição de espírito puro, de um grau de angelitude, para habitar conosco, materializar um corpo de carne, viver aqui conosco dentro de uma miséria moral, de uma ignorância sem tamanho, de uma perversidade, uma maldade, de uma dominação
extrema de uma desvalorização da vida humana. E aqui veio Jesus para exemplificar e acelerar essa nossa marcha evolutiva, compreensível apenas para nós espíritas, religiões mediúnicas, religiões reencarnacionistas, religiões que entendem esse processo ascensional. As demais religiões da unicidade da existência, elas trazem Jesus para o contexto do milagre, né, dessa concessão divina, desse Cristo que veio para lavar com o seu sangue os nossos pecados. Respeitamos, como sempre falamos, honramos esse pensamento dos nossos irmãos, mas nós nos damos ao direito de pensarmos e entendermos diferente. Então, o que nós temos observado tanto nos evangelhos, e temos dados para isso, nós temos versículos que indicam isso, desta vinda missionária do nosso Senhor Jesus Cristo, num processo de recuperação nossa, de exemplificação e não apenas de uma salvação gratuita, porque estou lavado pelo sangue de Jesus, já estou no céu, já posso fazer o que quiser. Não. É todo um processo de conscientização. Então, Jesus mobiliza forças poderosíssimas para que nós possamos acordar, sair daquele retardo, daquela letargia, como Lázaro, vem para fora. Então, é essa a proposta de Jesus. Para tanto, ele contou com o apoio, com a sua grande falange que o acompanhou, de bons espíritos, de espíritos que estão nessa categoria, como vocês acabaram de ver há pouco, aqui exemplificados, né, nessa imagem belíssima do filme Nosso Lar. Por sinal, os irmãos devem estar acompanhando a mídia, já temos notícias aí, né, do chamado Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros, né? Nosso querido galã, né, já maduro, Edson Celulari, será nosso aniceto. E mais uma vez o Prieto estará nas vestes do André Luiz. É muita surpresa boa que vem por aí. A Federação Espírita Brasileira está com uma participação ativa, né, nesse Nosso Lar 2, e acredito que em breve teremos aí, né, nas telinhas aí do Prime, do Netflix e também nas telonas do cinema. Vamos aguardar então para vermos aí. Então, tudo isso que nós estamos falando, irmãos e irmãs, diz respeito a quê? A progressão dos espíritos e a própria progressão dos mundos, né? Vejamos aqui a questão de número 114 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Responde o Espírito da Verdade: são os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, é no esforço seguir a Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse: aquele que quiser vir após mim, aguarde que eu vou derramar o meu sangue sobre ele. Aquele que quiser vir após mim não precisa fazer nada, porque já está salvo, a salvação veio pela graça. E basta apenas você esperar o dia em que eu venho lhe acordar do seu sono, caso você tenha morrido. Não é bem assim. Jesus dá um comando muito forte: negue-se a si mesmo, ou seja, dispa-se do seu orgulho, do seu egoísmo, tome a sua cruz, as suas provas, as suas dificuldades, como eu faço, como você faz, como nós fazemos. Tome a sua cruz, ame essa cruz, coloque-a no ombro. Jesus não promete carro de luxo, Jesus não promete dinheiro, prosperidade a ninguém. Ele diz o quê? Uma cruz, e siga-me. E para onde Jesus foi? Para ser crucificado. É isso que ele promete aos seus seguidores, é isso que ele promete a você, a mim. Você quer seguir esse caminho? Não desista, vamos em frente. Seguir o Cristo é corajoso, é bravo, mas é um trabalho também de formiguinha, porque é cotidiano, porque esse processo aqui, de passar de uma ordem inferior para uma ordem superior, isso não é fácil. E por isso que a espiritualidade, lá no Livro dos Médiuns, orientou Kardec, e ele escreve: atraí, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são
incompatíveis. Então, se você quer o caminho do bem, vamos então seguindo os bons espíritos. Como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou imitador do Cristo. Então, vamos imitar Paulo. Vamos imitar um Chico Xavier, vamos imitar um Antônio de Pádua, vamos imitar um Francisco de Assis, vamos imitar uma Teresa d'Ávila, vamos imitar, dentro da sua possibilidade, né, Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel. Veja para onde você quer ir, qual é o seu caminho. E com isso nós estaremos fazendo uma escolha e atraindo esses bons espíritos. Vamos então, irmãos e irmãs, recapitular, rememorar essa linda mensagem que está na 1 aos Coríntios 13, famosíssima, que é uma verdadeira poesia ao amor, uma linda poesia ao amor que nós temos, né, uma banda brasileira, a Legião Urbana, fez um mix da 1 aos Coríntios 13 com o poema de Camões, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Mas o que diz Paulo? Vamos ver? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando eu era menino, eu sentia como menino. Eu vivia como menino, eu pensava como menino, diz Paulo. E aí ele prossegue, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei e serei conhecido. E se colocarmos as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, das 3, a maior é a caridade, que é o amor. Quem escreveu isso foi Paulo de Tarso, muito bem traduzido e biografado pelo Paulo Estevão de Emmanuel, e ele é citado 6 vezes em Seara dos Médiuns. Emmanuel toma como exemplo 6 vezes. E, inclusive, isso é importante destacar, porque lá em Seara dos Médiuns, Emmanuel vai tratá-lo como um médium inesquecível dos dias apostólicos. Então, é ele nosso médium inesquecível. E ainda nos diz Emmanuel, diz ainda Boa Nova, que Deus operava milagres, maravilhas, belezas pelas mãos de Paulo. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne que o obriga a viver em provação permanente. Um médium inesquecível, um grande médium, um médium de Estevão, mas que vivia com espinho na carne. Não há em nenhum momento, nem no livro dos Atos, nem nas suas cartas, e muito menos em Paulo e Estevão, nenhuma menção que Paulo vivesse em bigas luxuosas, vestisse togas bordadas em ouro, que ele foi pregar aos coríntios ou aos efésios, ou que ele foi aos romanos coberto de glórias na prosperidade. Não. No seu mediunato e na sua carreira de preletor, de difusor dos evangelhos e da vida de Jesus, Paulo só encontrou pedradas, pauladas, chibatadas, prisão, escárnio, maus tratos, palavrões que eram dirigidos a ele e toda espécie de exclusão que vocês possam pensar. A partir da família, seu pai,
sua família mais próxima, ninguém o aceitava, seus amigos, e ele teve que se desconstruir para poder levar avante a sua missão e se tornar esse médium inesquecível, como nos chama Emmanuel. E prossegue então Emmanuel dizendo: ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram através dos séculos como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. É preciso que desenvolvamos em nós esse nosso senso de orientação, a partir das pegadas do Cristo, a partir dos ensinos do Cristo, a partir dos exemplos do Cristo, a partir da vida do Cristo. E foi o que Paulo fez. É como se ele decalcasse a própria vida em cima da imagem do Cristo e vivesse isso intensamente. Então, este médium que foi Paulo, ele traz para nós esta possibilidade da vivência mediúnica a partir de Cristo. Então é para isso que ele nos convida, e não para uma vida de tranquilidade, de belezas, de serenidades, como diz Emmanuel, como se estivéssemos trafegando numa via asfáltica de patins. Não é para isso. Então Emmanuel inicia dizendo: ele e o tear que o ajudava a sustentar-se nunca parou de trabalhar. Não viveu às custas da igreja, nas costas dos irmãos, parasitando, pedindo dinheiro para si próprio. E mesmo porque ele dizia: eu não posso ser pesado para a igreja. Então, irmãos e irmãs, reflitamos. Vamos dar uma olhada no nosso cenário cristão mundial. Olhe e verifique o que é que nós estamos tendo. Escolha o seu padrão, escolha o seu senso de orientação. O que é que você quer? O que é que você precisa? E lá na frente jamais diga: mas eu não sabia. Eu segui um péssimo pastor, eu segui um péssimo orientador, eu segui um péssimo... Você já tem as orientações, está tudo muito claro. Faça as suas escolhas. Vamos lá. Então, Emmanuel retoma dizendo, parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo em torno da caridade, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios: ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Vejam que linda estratégia Emmanuel utiliza. Ele pega esta epístola que acabamos de ler, esse capítulo, né? Capítulo 13 da primeira aos Coríntios, e ele agora vai fazer uma verdadeira transmutação, mas levando ali, como ele mesmo vai dizer, parafraseando Paulo, uma poesia dirigida aos espíritos da luz, aos espíritos benevolentes, aos espíritos amorosos que nos amam, que têm a maior paciência, amor conosco. E Emmanuel faz isso mediante, obviamente, permissão do próprio Paulo, porque ele tem essa vinculação profunda com Paulo. Essa vinculação, a gente sabe, não é de agora. Então vejamos aqui, né? Esses espíritos benevolentes, esses espíritos sábios, esses espíritos da luz, esses benfeitores espirituais, todos eles, como diz Emmanuel, são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir através de todos, em favor de todos. Espírito bom, espírito benevolente, espírito da luz, não é de grupo, gente. Então, pelo fruto você conhece a árvore. Um espírito bom, benevolente, de luz, jamais vai dizer: eu só protejo o pessoal do Jesus de Nazaré. Eu só gosto do pessoal ali daquela igreja. Eu me manifesto ali naquele grupo. Jamais. Jamais. É como Cristo, não existe povo eleito, não existe raça eleita, não existe uma etnia especial e essencial. Eles são agentes do bem para todos, com todos, agem através de todos, em favor de todos.
Então, se você conhece muitas vezes uma benzedeira lá na roça, simplesinha, trabalhando no amor, na caridade, atendendo a todos, ela tem do lado, certamente, um espírito da luz que age através dela em favor de todos, para o bem de todos. Se você conhece um padre que é ligado à caridade, ao amor, na minha mente vem logo, né? Padre Júlio Lancelotti, amoroso, preocupado, a pastoral da rua de São Paulo, age pelo bem de todos, acolhe a todos, irmão de rua é irmão, é Jesus, como ele falou, né, no Sermão da Páscoa. Se você não vê Jesus ali, no irmão daquele caído, onde é que você está vendo Jesus? É no altar? Não, Jesus está ali. Então você vem na casa espírita, tem alguém lhe dando um passe, lhe acolhendo, um atendimento fraterno, tem um espírito de luz ali atuando. Se você entra numa igreja, se você entra numa obra missionária, apostólica, de vertente protestante, e você encontra aquele grupo ali trabalhando em benefício do coletivo, tem espíritos de luz ali entre eles, que pode se manifestar inclusive com outras linguagens, falando como o Espírito Santo, mas não importa. O que importa é isso aqui, ó, ser agente do bem, trabalhar para todos, com todos, agir através de todos e em favor de todos. E aí começa Emmanuel com essa linda poesia. Vejam que delícia! Ainda que falássemos a linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados da luz. Ainda que Suzy fosse um ser miserável, criminosa, em trevas, no mais profundo das trevas, sabe como os benfeitores espirituais, os espíritos da luz me olhariam? Como uma pobre irmã necessitada de luz. Jamais diriam, ali é um caso perdido, ali é uma cateta, deixa aquilo para lá, não vale nada. Jamais. Eles olhariam para mim dizendo, é uma pobre irmã, necessita de luz. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e retendo todos os vícios a ponto de arrojar-nos por tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal, para nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carecentes do amor. Então, irmãos, aquela criminalidade bárbara, coisas hediondas, inclusive querendo ficar nesse domínio de trevas, vou ficar aqui, vou desafiar Deus, eu não vou evoluir pelo tempo que quiser, naquela situação, como a gente diz, né, infernal, criatura ali do inferno mesmo, daquela situação horrível. Como os espíritos da luz, como os benfeitores espirituais, como os bons espíritos me olhariam. Suzy é uma criatura infeliz, ela precisa de amor. E ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida ao exercício da crueldade, sem a mínima noção do dever próprio, isso seria para eles tão somente motivo da maior compaixão. Então, ainda que eu caísse naquele remorso, naquela culpa, naquela depressão, naquela situação de adoecimento de alma, inclusive até caindo na triste e infeliz opção do suicídio, migrando para regiões de difícil acolhimento, que são regiões muito complicadas, como os benfeitores espirituais e os amigos da luz se aproximariam de mim e me veriam com julgamentos, com dedo em riste, com palavras agressivas. Olha o que você fez, olha onde você veio parar, tá vendo? A gente lhe avisou. Jamais. Eu seria para eles motivo de compaixão. Compaixão, piedade, que é amiga, irmã da caridade, do amor. Então é dessa forma que eu seria vista. Os espíritos da luz são pacientes. Por quê? Porque o amor é paciente.
O amor não tem pressa. O amor olha para alguém ali, ó, difícil, resistente. O amor olha e tem paciência. Em todas as manifestações, os espíritos da luz, eles são benignos. Em todas as suas situações de vida, eles não invejam. Os espíritos da luz, eles não se orgulham. E quando, por acaso, alguma nesga, algum fio de orgulho se aproxima, eles já reconhecem logo. Ontem eu estava assistindo um filme biográfico, mas assim, com muitas distorções, viu, irmãos? Um filme muito poético, muito bonito, a respeito de Santo Antônio de Pádua, mas com muitas distorções biográficas, né? Não vale a pena a gente trazer aqui nesse momento, oportunamente a gente pode até comentar. Mas nós vamos ver cenas lindíssimas, uma das cenas, né? Antônio de Pádua, ele dizendo: eu visto essas roupas esfarrapadas e esfrangalhadas de Francisco por orgulho. Inclusive nas suas elucubrações, nos seus momentos de meditação, de oração, ele se dirigindo a Jesus, a Deus, ali naquele desespero, né? Ele chega até mesmo a questionar: será que eu não estou estudando o Evangelho, querendo ser pregador, pregando o Evangelho por orgulho? Porque ele foi conhecido no seu tempo, inclusive, né, o Papa o colocou como sendo a arca do testamento. E disse: se os evangelhos se perderem, se toda a Bíblia se perder, nós estamos aí por volta de 1220, 1200 e pouco, né? Se tudo se perder, nós temos o irmão Antônio, que sabe toda a Bíblia. Ele citava textos imensos de cabeça, de memória, sem precisar consultar. E ele ali na sua reflexão: estou fazendo isso por orgulho. E ele se chicoteava, né? Ele se submetia à autoflagelação, no sentido de tirar aquele orgulho de si mesmo. Então, os espíritos bons, os espíritos benevolentes, eles reconhecem ainda a sua distância do Cristo e procuram, né, o tempo inteiro trabalhar não nesse orgulho. Não se orgulham, não trazem para si nenhum tipo de manifestação, nem de honra, nem de vaidades. São espíritos que buscam realmente essa pureza crística e a todo sucesso, a toda felicidade, a todo mérito a Jesus. Como se diz, né, no meio comum protestante atual: a Jesus a toda honra e toda glória, porque tudo que eu sou a Ele eu devo. Então eu não sou nada. Chico Xavier nos traz exemplos extraordinários: eu sou um cisco. Ou então ele se compara: eu sou uma moita de capim. Vem o jumento, come o capim, acabou o capim. Eu não sou nada. É quem reconhece a grandeza do Cristo. E infelizmente estamos aqui, né, irmãos, querendo ser alguma coisa, querendo aparecer. Então precisa a gente trabalhar esse orgulho. E mensagens como essa mensagem que Emmanuel traz é muito forte, porque a gente percebe a nossa distância dos espíritos superiores, dos espíritos da luz. Em todas as suas manifestações são benignos. Então em tudo que eles falam, em tudo que eles vivem, em tudo que eles veem, é só bondade. Não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade. Ou seja, não tem piadinha de duplo sentido, não tem conversinha, como a gente fala, né? Aquela somebody love, né? Como fazia aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Não são levianos. É sim, sim, não, não. E nós ainda vestimos, como diz Paulo em Paulo Estevam, ainda afivelamos a máscara farisaica, a máscara da hipocrisia, e trazemos essas nossas leviandades. Os espíritos bons, os espíritos de luz, eles não se ensoberbecem. Isso aqui só foi possível porque eu fiz, fui eu que trabalhei. Se nós não estivéssemos lá para fazer, que nada. Os espíritos da luz reconhecem a grandeza do Cristo e que eles, mesmo estando
a quilômetros de distância de nós aqui, ó, na animalidade ainda assim eles não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, eles não são desagradáveis, não tem conversinhas, piadas, nada disso, não são inconvenientes, não chegam dando carão, apontando falhas, indicando caminhos, desfazendo, nunca vão desfazer sonho de ninguém, imagina! Eles são muito discretos, eles são amorosos. Os espíritos da luz, eles não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. É essa transcrição, é Emmanuel parafraseando o amor que Paulo traz na epístola para o caráter dos espíritos da luz, meus irmãos, minhas irmãs. E aqui, em jorro de amor, lá vem Emmanuel, os espíritos da luz tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. Já pensaram? Espíritos como Francisco de Assis, nós acabamos de citar, como Antônio de Pádua e outros tantos, vendo as escabrosidades aqui da Terra, não julgam, porque eles já passaram por essa escala evolutiva. Lembram-se da questão que nós lemos no início? Os espíritos, eles vão gradualmente na ascensão em direção a Deus. Então eles sabem o que é habitar um corpo de carne. Antônio de Pádua, ele é muito ligado às questões sexuais. Em seu tempo, ele era considerado um homem lindo. Ele tinha 1,75 m de altura, tinha uma beleza física. E a época que ele vivia tinham as suas libertinagens. E ele sempre ali naquela tentativa de trabalhar esses impulsos da sexualidade, porque ele tinha feito o voto franciscano, castidade, obediência e pobreza, e ele precisava viver isso. Então ele sabe o que é estar num corpo de carne, como nós estamos nesse grau de animalidade, e vivemos essa jorrada que nós vemos aí, esse jorro de pornografias, esse acesso a vídeos, a imagens pornográficas. E como muitas pessoas são seduzidas por isso. Então, os nossos irmãos, esses espíritos da luz, sabem o que é a sedução, por exemplo, do dinheiro fácil. Porque eles já passaram por isso aqui conosco, eles já vivenciaram isso aqui na sua jornada evolutiva. Então, eles não nos julgam. Ah, aquilo ali é um miserável. Ó para ali, ó, roubando a população, desviando o dinheiro público. Aquilo ali merece uma cadeia, tem que ir para o inferno. A gente vê isso nas redes sociais. Companheiros e companheiras nossos, amigos, amigas, até pessoas desconhecidas, nas suas postagens. As pessoas são livres. Mas o que eu, na condição de um espírito atrasado, ainda me impressiona é de ver pessoas que são até espíritas, desejando coisas terríveis para políticos, administradores, gestores, sei lá mais o que, devido a roubos, Vamos exercer a justiça, vamos exercer o nosso direito de cidadania com o nosso voto, vamos analisar as nossas escolhas. Agora, despejar raiva, desejar coisas bárbaras, doenças, desejar morte, meu Deus, isso não pode ser coisa de cristão, isso não é um bem. Isso está muito distante, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ficar atentos para esses impulsos raivosos, destrutivos, que só atraem para o nosso campo obsessão. Vamos olhar mais adiante. O que diria um espírito da luz olhando para um irmão desse? Ia dizer, Suzy, você está certa mesmo, muito bem, coloque isso mesmo na sua rede social. Isso aí é um miserável, isso aí não merece pena não. Isso aí tem que apodrecer na cadeia, deixa ele lá. Será que o espírito da luz diria isso? Você acha que o que nós estamos vendo, essa explosão de animosidade? Gente, nós estamos ainda no 4º mês do ano, ainda temos aí alguns meses, até para os processos eleitorais.
E já foi dado em alguns sites de confiança dizendo que houve um aumento considerável das agressões nas redes sociais. Eu pergunto, nós estamos num país onde as pessoas não têm religião? Nós estamos num país que não é cristão ou que defende alguma filosofia de agressividade, apesar que eu nem conheço nenhuma filosofia de agressividade, mas vá lá que até exista. Ou será que nós estamos num país onde 63% das pessoas se declaram no IBGE como católicas? Será? 26%, 25% se autodeclaram protestantes cristãs das mais diferentes denominações. E aí nós vimos as outras religiões, né, menores, mas não menos comprometidas com autoconhecimento, bem-estar, prática da caridade, amor ao próximo, como o budismo, e aí se inclui também o espiritismo, naquele grupo bem pequenininho, umbanda, candomblé, shintoísmo, religiões como, por exemplo, o judaísmo, o islamismo, estão aí naquele grupinho ali do 0, alguma coisa. Será que estamos num país como esse e vemos esse horror? Ah, mas isso deve ser coisa de ateus. Não, de jeito nenhum. Não, os ateus não têm na sua, digamos, na sua escolha filosófica, ideologias de vida, nenhum tipo de agressividade assim. As pessoas são agressivas porque elas são mal educadas. Pode ser ateu, espírita, católico, protestante, umbanda, judeu. Isso é um processo educativo de cada um e conscientizar-se, como Paulo disse aqui, ser imitador do Cristo, ou como Emmanuel nos disse, qual é a sua orientação, o que é que nós lemos aqui no início, para onde você está se orientando, o que é que você escolheu como bússola interna. Então vejam isso aqui, os espíritos da luz tudo suportam, tudo creem, tudo esperam e tudo sofrem. Eles não esperam de nós milagres, ó, do dia para a noite, Suzy, tchan, irmã Dulce. Não é assim. Então, eles suportam essa Suzy imperfeita, de oscilação de humor, essa Suzy com dificuldades. Eles creem, eles têm esperança que essa Suzy aqui vai ser um dia igual a eles. Um espírito da luz. Eles esperam, eles são pacientes. E eles sofrem, junto comigo, a dor da minha ignorância, pela compaixão que eles têm de mim. Então que esse aqui seja um espelho para nós, que nós não nos consideremos perfeitos, as minhas escolhas, porque a minha ética, porque eu sou uma pessoa rigorosíssima, eu sigo, nós não somos nada. E nós ainda temos um trabalho amplo para ser feito no campo moral, no campo ético. Reconheça isso, se autoavalie, faça sua autorreflexão do seu orgulho, do seu egoísmo, das leviandades que são praticadas por você com desculpinhas. Vejamos aqui a continuação e a finalização da mensagem, parafraseando Paulo, que tão lindamente nos faz Emmanuel. A caridade dos espíritos da luz, a caridade deles nunca falha. Enquanto que para nós, um dia, as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por desnecessárias. Então, para eles, é muita caridade, é muito amor. Então, tudo isso para eles é incessante, é uma obra do bem. Então, para nós achamos que não, que nós vamos seguindo, daqui a pouco, eu já sou um espírito da luz, pronto, cheguei onde eu queria. Não é assim. A perfeição é uma meta, isso a gente tem repetido muito, o verso de Gilberto Gil, é uma caminhada ampla. Nós não temos, irmãos e irmãs, a dimensão dessa caminhada. E começa como? Com os passinhos. Começa como? Com a vontade, com o desejo realmente, esse senso de orientação, de seguir a caminhada, de buscarmos mesmo essa condição de iluminação e de sermos os espíritos da luz. Por agora,
de nós mesmos, conhecemos em parte e em parte imaginamos. Entretanto, eles, os emissários do eterno bem, acompanham-nos com devotamento perfeito, sabendo que em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças, falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Os espíritos da luz nos olham e veem o quê? Crianças mal educadas, mal educadas. Da espiritualidade superior, eles nos olham e têm compaixão das nossas infantilidades, das nossas birras. Não quero, não vou. Infantilidade. Das nossas resistências, dessa nossa dificuldade até conosco mesmos, essa não aceitação de si próprios, essa não aceitação dos nossos destinos construídos pelas nossas próprias mãozinhas e escolhas. Então, olhem para isso aqui. Em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças, falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Vamos permanecer eternas crianças? Será que não está na hora de seguirmos para uma adolescência responsável, segura, uma adolescência obediente, amorosa e afetuosa, como nós vemos muitos jovens? Espiritualmente, acho que estamos na hora. Vamos lá, então. Estamos certos, porém, de que mais tarde, quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos, então, tudo que venha a ser pueril. Verificaremos, assim, a grandeza deles, como a víssemos retratada em espelho, confrontando a estreiteza de nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Chegará o dia em que estaremos frente a frente com esses irmãos e aí reconheceremos o quão pequenos nós somos, o quão nada nós somos. Por enquanto, em nós, muito orgulho, muita soberba, muita leviandade. Mas quando nos despojarmos das nossas deficiências e abandonarmos esse jeito infantil birrento de sermos, reconheceremos a grandeza, o amor, a paciência desses espíritos da luz. Conforte-nos, pois, reconhecer que se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita e caridade caprichosa, temos junto de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior por não esmorecer em tempo algum. Porque o amor é paciente e amor é caridade. A caridade é paciente. E esses irmãos, esses espíritos da luz, esses espíritos benevolentes, esses bons espíritos, nunca esmorecem em tempo algum e permanecem conosco com todos os apesar de que nós possuímos. Eles transmitem o amor de Jesus, trazem para nós a grandeza da lei de Deus. E onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doridos, eles surgem de inesperado, por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e de esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. São eles, os nossos irmãos, os espíritos da luz.
os bons espíritos, os benfeitores espirituais, esses nossos irmãos benevolentes que estão conosco e que, à semelhança do Cristo, quando disse: quem me segue não anda em trevas. E se nós acompanharmos os bons espíritos, os espíritos da luz, os espíritos benevolentes, esses espíritos totalmente afinizados com a lei de Deus, com a lei de amor, justiça e caridade, em tudo e por tudo que se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixaremos para sempre as sombras da retaguarda e avançaremos para Deus sob a glória da luz. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo, os tempos são chegados, que possamos definitivamente fazer essa opção dentro do nosso esforço, no lugar onde nós estivermos, essa opção pela luz, essa opção pelo Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Gratidão imensa.